Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal A Voz da Legalidade. Para quem não me conhece, eu sou Noé Gomes e este canal aqui é um canal de reflexão, de análise de política, de conjuntura, de reflexão sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento, sobre uma alternativa para este Brasil que anda nos caminhos do obscurantismo de Bolsonaro e que também não enxerga no lulopetismo a alternativa a esse cenário tão cruel que vivemos hoje. Meus caros, eu fico muito triste e fiquei assim bastante triste ao ver esse envolvimento do Sérgio Reis com o bolsonarismo. O Sérgio Reis é um cantor que eu tenho muito carinho, artisticamente falando. Eu tenho um afeto por o Sérgio Reis, porque eu me criei ouvindo o Sérgio Reis. Eu me criei nessa casa tem goteira, pinga em mim, ouvi, né, Menino da Porteira, adoro ouvir aquela música Adeus Mariana que já vou embora, né? Eu gosto dessas músicas, fazem parte da minha memória afetiva. Quando eu vi o Sérgio Reis envolvido nessa coisa toda, falando essas coisas desconexas, né? Eu fiquei assim, meu Deus do céu, mas esse é o Sérgio Reis que eu gosto? E aí é claro que a gente tem que separar o artista da pessoa. Às vezes o cara é um grande artista, um grande compositor. Richard Wagner era assim, era um grande compositor, mas né, era um homem que tinha ideias antissemitas. E assim por diante, você pode ser um grande artista, mas pode ter o caráter não muito bom e tal. Mas o Sérgio sempre era aquela coisa, tem que chamar até de Serjão, né? O Serjão é aquela figura carinhosa, né, bondosa. E aí tu vê o Sérgio, né, sendo contaminado pelo bolsonarismo. Aliás, não é só o Sérgio, a gente viu muitos brasileiros serem contaminados pelo bolsonarismo, de tal maneira que eles vão perdendo a essência deles e fica ali outra coisa no lugar. É muito triste isso, porque como bem disse o Reinaldo Azevedo, todo mundo que se aproxima do Bolsonaro, essa pessoa ela se torna muito ruim. Se ela era uma pessoa mais ou menos, ela se torna muito ruim mesmo. Se ela era uma pessoa boa, ela se torna uma pessoa rançosa, né, uma pessoa insuportável. Eu vou dizer para vocês que eu conheço aqui, né, da aldeia o Onyx Lorenzoni. O Onyx Lorenzoni era um deputado, sempre foi um deputado de direita. Isso ele nunca negou. Mas o Onyx era um sujeito, assim, como é que eu vou dizer? Eu tinha um certo respeito pelo Onyx, sabe? E tinha uma certa coerência. E quando ele se aproximou com o Bolsonaro, ele foi perdendo tudo aquilo que eu até tinha uma certa admiração pelo Onyx. Enquanto tem sujeito, até, o cara do Onyx é um muito bom político, mas é um cara que dá para conversar, vamos dizer assim. Hoje, se eu tivesse que conversar com o Onyx, eu não conversaria, porque é um sujeito que é insuportável. Por quê? Porque o bolsonarismo vai tirando a essência da pessoa, vai limpando o cérebro dela e ela perde total referência. E é o que aconteceu com o Sérgio Reis. Eu não vou entrar no caminho, né, da linchação pública ao Sérgio, porque primeiro que eu gosto muito do Sérgio artisticamente e porque eu tenho uma memória afetiva a ele. E em segundo, que essa mesma esquerda que faz linchamentos públicos a um a outro, muitas vezes faz silêncio, né, para algumas figuras. O caso do Lula é um exemplo típico. Há uma parte da esquerda que fala de todo mundo, mas quando o Lula faz algumas coisas deploráveis, aí esses mesmos ficam quietos. E aí, assim, você pode até gostar, mas pode fazer até a criticidade. Nem isso essas pessoas têm. Então, se eles gostam, não pode nem criticar porque tu gosta. É claro que as falas do Sérgio Reis não são defensáveis. Muito pelo contrário. O Sérgio Reis, né, se mostrou um político, vamos dizer assim, medíocre mesmo, muito longe do grande cantor que o Brasil conheceu e até mesmo daquela atuação daquela novela famosíssima da Manchete, Pantanal, né? Poxa vida! Então, assim, o Sérgio Reis faz parte da história do Brasil, da parte cultural brasileira, né, dessa parte mais popular, né, desse povo que gostava do sertanejo
nesse sertanejo dos anos 80, 90, e que eu vivi com isso, eu me criei ouvindo isso. Depois eu fui descobrindo outras coisas, né? Com o tempo eu fui descobrindo outras coisas. Principalmente quando eu comecei a fazer o magistério, tinha uma professora de música, que eu não me lembro o nome, infelizmente, mas que ela marcou muito na minha vida, em que ela foi mostrando os tipos de música pra gente, e foi nos dando uma certa educação musical, e aí eu até abandonei realmente o segmento sertanejo. Mas eu gosto ainda do Sérgio, e o Serjão era uma figura que eu me lembro ainda, eu era criança, e tinha um programa no SBT aos domingos, eu acho que é pelas 9 da manhã, eu assistia quase todos os programas do Sérgio Reis aos domingos de manhã. Era, né, uma figura sempre muito querida, muito agradável. E vê-lo, né, dessa maneira me trouxe muita tristeza. Como eu tenho essa afeição, eu não vou me dar o direito de atacar o Sérgio, só o direito de lastimar, né, de lastimar realmente que o Sérgio tenha sido contaminado por essa coisa nojenta do bolsonarismo. Quem sabe um dia a gente, né, supere essa página, mas não esqueça ela para que a gente não repita, né, esses dias tão tristes. Eu acho que mais do que julgarmos os outros, nós precisamos entender que as coisas não acontecem por acaso. E não cabe a nós julgarmos aquelas pessoas de bem também que acabaram aderindo ao bolsonarismo, que perderam sua essência. Cabe talvez a nós, dentro das suas possibilidades, até fazer as nossas orações para essas pessoas, para que elas possam despertar, né, desta realidade paralela, vamos dizer assim. Tristes tempos são esses. E quem sabe um dia a gente volte a sorrir. E eu tô com saudade, com muita saudade do tempo em que quando eu ouvia o Bozo, é porque eu gostava do Bozo, do Papai Papudo, da Vovó Mafalda. Quando eu via falar em malandragem, era o Serginho Malandro com a Porta dos Desesperados. E ela era divertida. Hoje, se tivéssemos uma Porta dos Desesperados, nós teríamos a porta do desespero mesmo, da fome, da morte, de tudo mais. Eu tenho saudade do tempo em que eu ouvia Pinga em Mim e eu achava engraçadíssima aquela música e eu dançava em casa porque eu gostava demais. Que saudade daqueles tempos em que até o Silvio Santos tinha mais graça do que este velho gagá que está aí hoje. Gente, sem ser nostálgico, que saudade de algumas coisas. Mas quem sabe um dia a gente recupere elas. É isto.